E aí, gente? Hoje eu quero trazer uma história. Você já viu a história do Pequeno Sol? Havia um reino que tinha um rei chamado Grande Sol. Esse Grande Sol soube que algumas pessoas estavam sendo prisioneiras em outro lugar, em outra região. Elas estavam sendo congeladas e amarradas para que não pudessem se locomover e prosperar. O Grande Sol decidiu então enviar um representante, que foi o Pequeno Sol. O Pequeno Sol foi para esse lugar, avisado dos princípios do Grande Sol, que ele deveria seguir e cumprir. E no início ele conseguiu fazer isso com excelência. Ele conseguiu libertar algumas pessoas, aquecer o coração delas e queimar as amarras que as prendiam. Mas, no decorrer dessa caminhada, o Pequeno Sol perdeu o senso de propósito. Ele começou a fazer perguntas àqueles cidadãos, querendo ser mais sábios do que ele, quando na verdade o Grande Sol não mandou ele para ser sábio, mas sim para ele ser forte e brilhar no meio daquela escuridão. E o Pequeno Sol ficava chateado quando as pessoas respondiam suas perguntas e descobriam a intenção por trás. E ele queimava e dizimava algumas pessoas pelo seu intenso brilho e calor. O Pequeno Sol começou a buscar seus próprios interesses. E o Pequeno Sol saiu da região para onde ele deveria ir e foi para outro lugar. Nesse outro lugar ele encontrou a Lua. A Lua se afeiçoou ao Pequeno Sol, o Pequeno Sol se apaixonou pela Lua. Mas as pessoas que prendiam os cidadãos daquele lugar fez um acordo com a Lua para que ela descobrisse qual era o segredo daquele grande brilho e como eles poderiam capturar aquele pequeno sol para conseguir de volta as pessoas daquele lugar. E a Lua conseguiu reter o brilho do sol e refletir. A Lua não tinha brilho próprio, então ela conseguiu absorver os raios daquele pequeno sol. E o pequeno sol, no momento de fragilidade, porque ele havia perdido o senso de propósito, entregou para a Lua o segredo do seu núcleo, onde havia a irradiação e a convecção. Ele entregou para a Lua o segredo do seu brilho e do seu calor. E quando a Lua descobriu isso, ela desativou o núcleo enquanto o pequeno Sol dormia e conseguiu entregar para os seus inimigos. Seus inimigos então zombaram do pequeno Sol. O pequeno Sol agora não podia libertar, aquele que foi chamado para libertar, salvar e aquecer, agora está prisioneiro. Tudo porque perdeu o senso de propósito. Então eles colocaram o pequeno Sol em um templo. Porém o que eles não sabiam é que o pequeno Sol tinha um núcleo de reserva. E quando ele clamou ao grande Sol, o grande Sol reativou imediatamente o núcleo de emergência. E esse pequeno Sol conseguiu brilhar tão forte que ele desintegrou os cidadãos daquele templo e derrubou o templo. Ele brilhou mais no último dia com uma reserva do que com aquilo que ele tinha durante toda a sua vida. O que eu quero deixar com isso de lição para mim e para você? Jesus nos disse que ele era a luz, mas também disse, vós sois a luz do mundo. Esse pequeno sol é a história de Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. E o que nós podemos aprender com isso? Não podemos perder o senso do nosso propósito. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando nós saímos do senso do propósito, perdemos tudo aquilo que Deus nos mandou fazer. Nós somos capturados e aqueles que foram chamados para libertar se tornam cativos. Que nós possamos meditar nisso e aprender com a história de Sansão, Juízes de 13 a 16. Se você gostou desse vídeo, do formato dele, você curta isso, compartilhe com mais pessoas, vamos espalhar essa mensagem para outras pessoas, que elas possam ser despertas. E como Jesus disse, eu vim atear fogo à terra, e como eu queria que já estivesse pegando fogo, que nós possamos brilhar no meio dessa geração.